Onde estão os mortos? Livro escrito por Rex Humber. Leitura de Ederson Santos. Capítulo 9. Purificação. Quando eu morrer, só quero que vocês me enfiem em qualquer buraco ou me joguem em qualquer monte de lixo. O que não quero é que ninguém tenha trabalho por minha causa. Essas palavras soam muito comuns sempre que surgem o assunto da morte e do enterro. Entretanto, os que assim falam estão, na verdade, evitando as realidades da morte. E o que é mais importante, mostrando que não conhecem o propósito da cerimônia fúnebre. Essa cerimônia tem fins terapêuticos necessários à nossa maneira de aturar a ideia da morte. Desde os princípios do ser humano, que ele vem tendo cerimônias fúnebres. A Bíblia diz no primeiro livro, Gênesis, como se deve cuidar de enterrar os mortos. Abraão tomou os maiores cuidados com os restos mortais de Sara. José cuidou do enterro de seu pai, Jacó, e por sua vez teve um enterro de gala quando morreu. Mesmo a maneira de serem registradas essas cerimônias na Bíblia indica que Deus achava que elas eram importantes. Portanto, devemos pensar bem no motivo pelo qual a cerimônia fúnebre é um processo terapêutico e sobre a melhor maneira que temos de lhe dar mais significação em função daqueles que perderam os seus entes queridos. Quem melhor decidiu as necessidades de um funeral foi talvez um grande pregador americano, o Dr. Edgar Jackson. O funeral nos fornece um momento que os parentes do morto podem começar aos poucos a ir retirando o amor e a afeição daquele que foi levado para longe, reinvestindo esse amor e afeição nas vidas dos sobreviventes. Se simplesmente retirássemos o amor que depositamos naquele que se foi e deixássemos de reinvesti-lo na vida dos que ficam, ficaríamos amargos e zangados. Muitas vezes perguntamos por quê? E podemos até pôr a culpa em Deus pela tragédia porque acabamos de passar. Entretanto, se reinvestimos esse amor e afeição, as memórias do morto continuarão mornas e fortes, e nossas vidas melhorarão bastante por haverem passado pela experiência. Nesse momento, devemos nos lembrar de que depende só de nós a maneira pelo qual reagimos a essas tribulações. Podemos nos tornar melhores ou piores. A cabeça ungida. Na Bíblia, diz o salmista: unges-me a cabeça com óleo. Salmo 23, verso 5. Com nossa mentalidade ocidental e urbana, é difícil compreender a significação dessa frase. Mas poderemos ganhar novas perspectivas se lembrarmos do que ela significava para o pastor. Quando este trazia a ovelha para junto do rebanho toda a noite, precisava examinar cuidadosamente cada uma para ver se descobria cortes e rasgões do pelo. As ovelhas se machucavam com facilidade no pasto. Muitas vezes voltavam com pedaços de galho enfiados dentro do olho e da pálpebra, ou com arranhões no nariz delicado. Quando o pastor via uma ferida, usava sempre um jarro de unguento ou de óleo que nunca deixava de ter ao seu lado para limpar a ferida e tratá-la um pouco. Se não o fizesse, a ferida poderia se curar sozinha, mas deixaria uma cicatriz muito feia. O mais certo era que ficasse infeccionada e viesse a pôr em perigo a vida da ovelha. Portanto, contar com ele era essencial à saúde da ovelha. É exatamente isso que, aos olhos de Davi, Deus está fazendo por nós. À medida que caminhamos vida fora, sempre sofremos ferimentos e perdas de entes queridos. Se nos expusermos ao amor divino,
Deus untará nossas cabeças com óleo e limpará as feridas de nossas vidas, para que o amargor não infeccione as nossas almas para nos destruir. O processo funerário é de nos expormos a Deus para que Ele possa começar a limpar essas feridas e a nos curar. Não basta chorar pelo que morreu. Precisamos procurar conscientemente reinvestir esse amor nas vidas daqueles que ficaram. Quando assim fazemos, a ferida sara e nossas vidas se enriquecem. Outro propósito do funeral é confirmar a realidade do que aconteceu. Em seu livro Enterro de Corpo Presente, Hatter e Slater dizem: o diretor funerário não foi inventor do enterro. Desde o princípio da história escrita, que os hábitos de quase todas as culturas incluem a visita ao corpo morto antes do enterro ou da cremação. Fazendo isto, dizem os psicólogos, as pessoas confirmam a realidade do que aconteceu. Estudos recentes indicam que somos mais capazes de aturar a realidade quando nos confrontamos com ela. Assim, por exemplo, os psicólogos descobriram que quem sofre amputação de um dos membros é bem mais capaz de aceitar esse fato quando vê o membro amputado depois da operação. Quem não vê o membro amputado tende a ter dores fantasmas no lugar da amputação e tem maior dificuldade para aceitar o que aconteceu. O mesmo acontece com moças que desistem dos filhos recém-nascidos para que eles sejam adotados. Os médicos descobriram que essas moças que têm ternura para ver e tocar o recém-nascido enfrentam melhor o choque da separação. Mas quando a mãe não pode ver a criança antes dela ser levada, passa a ter traumas emotivos. Em alguns casos, todo ano, no aniversário do bebê, a mãe tem períodos de depressão e chega a dar festinha de aniversário às quais só ela comparece. Daí, os médicos deduziram que é melhor deixar a mãe ver o bebê antes da separação. Na morte, é muito mais fácil enfrentar a dor quando a gente vê o corpo e se certifica que a pessoa morreu mesmo. Bom exemplo é o caso da morte trágica de um homem que foi de tal modo queimado que ficou irreconhecível. Claro que seu corpo não podia ser visto pelos parentes, com o resultado de que sua filha mais velha sofre até hoje de grandes problemas emotivos, por não poder aceitar o fato da morte do pai. Ritos de separação. Os funerais, portanto, são um rito de separação. Ver o corpo, não como era em vida, mas morto, assim como está, ajuda os parentes a aceitarem a realidade da morte. Embora esta visita ao morto seja dolorosa, a experiência e os estudos provam que é necessária para a cura das feridas deixadas. Earl Grauman disse muito sabiamente: o funeral é rito de separação. O pesadelo é real. A presença do caixão confirma a separação, transformando o processo de negação de aceitação da realidade. É uma oportunidade de dizer adeus. O morto nunca mais será parte do ambiente familiar. Outro propósito importante do serviço funerário é o reconhecimento do valor da vida vivida. Nota Robert Fulton: a morte é um acontecimento profundo, não só para o indivíduo, mas também para a sociedade. É verdade que cada morte nos diminui um pouco e que a cerimônia fúnebre indica que a vida do que se foi era importante para todos nós. Declara a Associação Nacional de Diretores Funerários dos Estados Unidos da América. O enterro é uma das poucas cerimônias particulares para as quais ninguém é convidado, mas todo mundo deve ir. Em sentido muito real, ele não apenas reconhece a ocorrência da morte,
mas também testemunha o fato de uma vida ter sido vivida. Cada vida é infinitamente importante para Deus, e assim devia ser para nós. Diz a Bíblia: poderia sim, mas eu não me esqueço de ti. Vê bem que tenho a tua imagem gravada nas palmas de minhas mãos, e que tuas paredes estão permanentemente perante mim. Isaías, capítulo 49, versículo 15 e 16. Ao marcar dia e hora para um serviço fúnebre, e assim deixar de lado por um momento os nossos afazeres comuns, reconhecemos a importância da vida que foi vivida, e que Deus, o seu amor, levou para junto de si. Um dos melhores e mais fortes motivos para a cerimônia fúnebre é o fato dela nos dar algumas horas durante as quais podemos expressar a dor que temos pelo acontecido. Harold Hatter comenta: o enterro fornece um clima de luto, de expressão de pesar e de solidariedade. Se não houvesse funeral depois da morte, haveria a mesma unidade de disposição entre os amigos e parentes? Sem funeral, iriam todos sentir a dor de um? E em que outro momento é que se dá tanto amor sem nada esperar de volta? Continuando a falar sobre a função de terapia psicológica do funeral, diz Hatter: o funeral é verdadeiramente uma experiência de grande valor. Quando depois dele o sobrevivente, que já expressou a própria dor e canalizou as emoções, passa a poder falar e a pensar sobre o defunto sem sentir dor. É então que ele começa a levar consigo as lembranças felizes da vida passada, juntos, e estas ficarão com ele para sempre no mundo dos vivos. Sem estabelecer um momento apropriado para expressar o amor na dor, destruímos a música da vida. William Cullen Bryant, contemplando sua própria morte, que veio antes do tempo, expressou o tal desespero. Disse: os alegres rirão quando tiveres partido, com a cara solene da preocupação. E todo o mundo, como dantes, continuará caçando seu fantasma favorito. Não existe tristeza maior que aquela de não se sentir querido nem indispensável. Um serviço fúnebre estabelece um momento de dor estruturada, que permite que todos os presentes saibam que alguém se foi e que os que ficam eram e são queridos. Finalmente, existe um propósito muito real na cerimônia fúnebre: ajudar os que ficam a encontrarem a perspectiva certa. Bem sabemos que o funeral é para os vivos mais que para os mortos. Jean Bruegler, um estudante ginasial muito vivo, disse com grande eloquência: a gente precisa é mostrar que sentiu a perda do que morreu e depois continuar caminhando. Os olhos do morto devem ser fechados com muito carinho e dos vivos devem ser abertos com igual carinho. Abrir os olhos dos vivos para o amor perdido e para a vida que se tem pela frente é uma boa parte da terapia do funeral. Para fazer isto, o valor do ser humano deve ser conservado acima de tudo. Deus tinha em tamanha conta o indivíduo que lhe deu sua mais preciosa posse, seu único filho. Cada vida é infinitamente importante para nós todos. Joshua Liebman diz: a melodia que era tocada no piano da sua vida por aquele que se foi nunca mais será executada exatamente da mesma forma. Mas não devemos cobrir o teclado nem permitir que o instrumento fique empoeirado. Devemos procurar outros artistas de espírito
novos amigos que pouco a pouco nos ajudem a encontrar de novo a estrada da vida e possam caminhar por essa estrada junto conosco. Celebração e coroação. Para o crente, o funeral é um ato de celebração e coroação, e não um rito de desespero. Paulo diz: Mas não quero que vocês sejam ignorantes, irmãos, com respeito àqueles que dormem. Não quero que padeçam como outros que não têm esperança. Se acreditamos que Jesus morreu e ressuscitou, também temos que acreditar que aqueles que dormem com Jesus serão levados para Deus. Digo isto a vocês nas palavras do Senhor. Nós que vivemos e que aqui continuarmos até a vinda do Senhor, não prejudicaríamos aqueles que estão dormindo. O próprio Senhor descerá do céu, com um grito, com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus. Os mortos de Cristo se levantarão primeiro, depois aqueles que estiverem vivos se reunirão com ele nas nuvens, para se encontrarem com Deus no ar. E assim ficaremos para sempre com o Senhor. Portanto, animemo-nos uns aos outros com essas palavras. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 ao 18. O escritor americano John Bunyan, em sua obra clássica O Peregrino, se refere a um momento em que os pioneiros chegaram ao Rio da Morte. Estavam a ponto de cruzar o rio para entrar na Cidade Eterna, quando, nas palavras de Bunyan, os peregrinos começaram então a perguntar se não havia outro meio de chegar ao portão. 2 homens de vestes que brilhavam como ouro responderam: Existe sim, mas só 2 pessoas, Enoque e Elias, têm permissão àquele caminho, desde a criação do mundo, e assim será até soar a última trombeta. Os peregrinos, então, e principalmente cristãos, ficaram desapontados e olharam para um lado e para o outro sem descobrir nenhuma saída pela qual pudessem escapar ao rio. Então perguntaram aos 2 homens se as águas eram da mesma profundidade. Eles disseram que não, mas mesmo assim não podiam ajudá-los, porque acrescentaram, elas são mais fundas ou mais rasas, conforme suas crenças no rei do lugar. Eles então se aproximaram da água. Ao entrarem, Cristão começou a afundar-se e pediu socorro ao seu amigo esperançoso, dizendo: Estou me afundando na água, que já está cobrindo minha cabeça, e anda por todo o canto. Outro respondeu: Ânimo, irmão, que eu sinto o fundo, e ele é bem firme. Mas Cristão estava em tamanho pânico, com medo de não conseguir ver a terra do leite e do mel. Sua ansiedade aumentava cada vez mais, à medida que ele pensava nos pecados cometidos, tanto antes como depois de se tornar peregrino. Esperançoso replicou: Essas dificuldades e aflições que você está tendo na travessia da água não indicam que Deus o abandonou, e sim que você está sendo submetido a uma prova para ver se vai se lembrar de tudo que recebeu até agora da bondade divina e se vai viver para ele, apesar de tudo. Felizmente, tanto Cristão como Esperançoso cruzaram o rio a salvo e chegaram ao portão do rei. E ao entrarem, foram transfigurados e receberam roupas que luziam como ouro. Já estavam em segurança do outro lado. O coração de Nosso Senhor. No Evangelho de São João, existe uma passagem que nos mostra o próprio coração de Nosso Senhor. Na última ceia, com os que lhe eram queridos, Jesus olha bem para dentro dos olhos de todos e diz: Vocês vão chorar e ficar tristes, mas a gente do mundo ficará alegre. Sim, vocês ficarão tristes, mas essa tristeza se transformará em alegria. Quando a mulher está para dar à luz, fica triste, porque poderá sofrer. Mas depois já não se lembra mais do sofrimento, pois está feliz, porque nasceu uma criança.
Assim acontece também com vocês. Agora estão tristes, mas eu os verei novamente. Aí ficarão cheios de alegria, e ninguém poderá tirar esta alegria de vocês. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 21 e versículo 22. Nosso Senhor olha bem para o fundo de sua alma e da minha. Se ouvirmos cuidadosamente, saberemos que Ele está dizendo a mesma coisa para nós.